Fique à vontade. Obrigado. Bom, gostaria de me apresentar, como já disse, meu nome é Ronaldo Luiz Ferreira, mas hoje eu me apresento sobre o trabalho que tenho desempenhado como Ronaldo brasileiro, porque tudo que eu tenho feito é para que o país realmente tenha condição de se restabelecer. Estudo sobre a natureza há mais de 30 anos e durante quase 40 anos eu fui empresário na área de ventilação industrial. E, mesmo quando empresário, eu me dediquei a plantar, eu sempre tive um pedaço de terra e plantei inclusive toda a minha alimentação e da minha família durante os últimos 40 anos em verduras, legumes e tudo mais. Era uma forma de realmente, quer dizer, ficar próximo à natureza. Eu sou um amante da natureza. E então, desde 1980, eu já, dado ao que ocorria na época, eu estudei e já sabia o que iria ocorrer agora. A natureza, ela é primária, ela não acompanha a tecnologia. Infelizmente, desde aquela época para cá, a tecnologia tem destruído a natureza. Em 2002, por exemplo, eu já sabia o que iria ocorrer agora nessa década. Mas só em 2007 é que eu encerrei a minha empresa, passei a tecnologia para meus filhos, porque eu não vi mais sentido em ganhar dinheiro, ter dinheiro começou a passar para mim uma imagem, quer dizer, de quase suicídio. Quer dizer, eu tenho dinheiro e um monte de gente não tem e vai me atacar por eu ter. Então, eu vi que a sociedade, nós precisaríamos cuidar da sociedade. Então, não adianta eu colocar um guarda-costas para o meu filho, para a minha neta. Eu, por exemplo, não tenho mais futuro, mas a minha neta, os meus netos que nasceram agora, precisam de futuro, precisam de um país. E eu sou brasileiro, nasci brasileiro, gosto de ser brasileiro. E vou lutar por esse país enquanto viver. Tá certo? Tenho 67 anos, mas não me falta energia nem garra para fazer a diferença, desde que eu consiga convencer a sociedade, tá certo? Que precisa agora ter coerência. A ilusão não vai mais conseguir levar o país nem até o meio do ano. Por quê? Vai faltar água para gerar energia. Nós temos que realmente saber o seguinte: não vai ter energia suficiente. E ela já não tem. Então, em 2008, eu fiz um documento, e com esse documento, eu tentei entrar no Ministério Público Federal de Goiás com uma ação contra o governo, por estar destruindo o país e por não respeitar a Constituição no artigo 225, que é a manutenção do Parque Florestal para esta e futuras gerações. O meu processo, o Ministério Público não quis levar, mas arquivou em Brasília. Então, quer dizer, se eu precisar de credibilidade hoje, é só desarquivar isso lá. Porque esse documento, de 2008 até agora, eu não errei uma vírgula sequer sobre o que aconteceu agora. Eu acertei, inclusive, as porcentagens de perdas que ia ter na cana-de-açúcar. Eu tive uma infância, nós tínhamos lá, por exemplo, desde puericultura, quer dizer, nutrição, nós tínhamos, quer dizer, trabalhos manuais, tá certo? Quer dizer, tal, quer dizer, e tínhamos uma certa coisa, e hoje cantávamos o hino nacional em todos os eventos, cantávamos o hino da bandeira antes de começar a aula. Então, nós temos que lutar todo mundo por esse passado, quer dizer, e aproveitar a tecnologia para realmente dar um abrilhantamento naquilo que já foi bom. São 30 anos estudando a natureza. São 7 anos documentando tudo aquilo que é primordial. Que a ciência não noticia, porque a ciência é comprada. Então, um dia o cafezinho é muito bom para a saúde, no outro dia o cafezinho não é tão bom para a saúde, mas depois ele pode voltar a ser bom para a saúde de novo. Isso é ciência. Tá certo? Agora, eu tenho aqui, se alguém tiver curiosidade, depois até posso mandar, quer dizer, um cientista que em 2007, eu só tomei conhecimento dele há pouco tempo atrás, ele já falava tudo que eu estou hoje dizendo, quer dizer, em propaganda. Então, eu fiz diversos livros. O Brasil não tem futuro se a sociedade não se organizar, se não tiver medidas construtivas para progredir. Né? Depois, fiz esse daqui, o ar está secando. Então, de 1980 para cá, o ar secou 60%. Nós temos hoje só 40% de umidade no ar que tínhamos em 1980.
Eu acredito que os senhores talvez não tenham essa notícia. Indiferença do povão. Quer dizer, na verdade, a indiferença do povo é que fez o Brasil estar como está. Eu, inclusive, fiz um movimento, fuja da urna. Isso era o meu cartão. Por quê? Porque não é cívico votar em bandido. Depois, fiz esse livro aqui, Por que apressar a destruição do Brasil? E eu dei esses livros para um ler, para outro ler, mas não tinha ainda o estresse hídrico. E todo mundo achava que o que aconteceu em 2001, 2002 era cíclico. E iria acontecer de vez em quando. E depois eu escrevi esse, Pelo Amor de um Patriota. Esse aqui, inclusive, eu entreguei para o Écio Neves, eu entreguei na mão dele e falei, cara, você lê, porque isso é importante para o país. Aí eles falaram, não, eu gostei do título. Eu falei, eu não quero que você goste do título, eu quero que você se interesse pelo assunto. Em 2011, entreguei na mão do seu Paulo Scaff. Ele estava fazendo uma campanha para que a energia fosse mais barata. E eu entreguei para ele e falei, olha, acontece o seguinte, lê, cara, porque você está querendo dar uma rasteira na indústria paulista e nacional. Tá certo? Porque você está querendo reduzir, em 2013, 2014 não vai ter água, não vai ter chuva, não vai ter como gerar a quantidade de energia que todo mundo precisa. Eu acredito que ele pegou meu livro, deve ter jogado na primeira chega, só que ele fez. Antes disso, em 2009, entreguei outro livro na mão do José Serra, quando era governador do estado de São Paulo, e disse, olha, lê para você saber o que vai acontecer com São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil. Nós não temos mais a quantidade de árvore necessária para umidificar o ar, que será necessária para formar nuvens, e sem nuvens não chove. Tá certo? Quanto ao Eucalipto Guarani, é uma ilusão. Quer dizer, no estado de São Paulo, o pessoal já constatou essa ilusão. Ribeirão Preto, e Catanduva, São José do Rio Preto, tá certo? E mais 20 cidades. Eles acreditavam que era inesgotável. E agora, há pouco tempo atrás, a terra começou a afundar por falta de chuva. Não houve reposição da água. Pode ser uma alternativa próximo daqueles. Agora, como é que vai tirar água do Eucalipto para aguar uma lavoura? Precisa de dinheiro para isso. Precisa de energia. Então, o que falta é dinheiro para distribuir a água, é dinheiro para fazer o serviço da chuva. Nós não temos que sonhar com economia de água, porque não consegue se economizar o que não tem. Então o que nós precisamos? Produzir água. Então todo mundo deveria estar, uma coisa, comungando. Como é que se produz água? Quer dizer, vamos pôr 100 hectares. Então, a cada 100 hectares, 50 hectares para a natureza, 50 hectares para a atividade humana. Quer dizer, se nós não fizermos isso, tem um problema, tá certo? Em mais 30 anos a natureza acaba com o Brasil. Porque o agronegócio gringola em 2030. Essa imbecilidade de produzir biocombustíveis termina agora no final dessa década. Por quê? Porque cana não umidifica o ar. Acaba com os mananciais, envenena o subsolo. Toda essa região aonde que está com cana, eucalipto, pasto, uma coisa e tal, quer dizer, não vai ter chuva. Porque a natureza diz, aonde não tem árvore, não chove. Juntos podemos ser uma força. Né? Só que não adianta todos que estão reunidos aqui se conscientizar do que precisa ser feito. Nós precisamos convencer a sociedade. Nós precisamos ter governo. Hoje nós temos bandidos. Bandidos manipulam, mas não governam. Quer dizer, os bandidos estão lá, mexendo com a parte política deles, acusando um ou outro lá de corrupto. Então, o que elas dizem? A natureza não se recompõe de uma hora para outra. Então, nós precisamos aplicar muito bem os recursos que tem para poder sanar os problemas. E bandido não sabe fazer isso. Então, ou pedimos a intervenção constitucional para que o Exército ocupe e tire todos os bandidos lá de cima e estabilize o país por pelo menos 90 dias. Porque o país vai se desestabilizar com a falta de dinheiro em 3 meses. E não tem outra instituição no país que tenha retidão
que cante o hino nacional, tá certo? E que diz que tem soldado que morre pela pátria. Nós não temos outra. Eu, a princípio, relutei muito com essa ideia. Nunca fui intervencionista por ideologia, tá certo? Eu estou pressionado a admitir que essa é a única alternativa. Nós estamos dentro de um processo bastante crítico. Quer dizer, nós precisamos de tempo e não temos tempo. Nós precisamos de água e não temos água. Nós precisamos de chuva e ela está ficando rara. Está ficando bem espaçada, bem... Então, o que ocorre? A única alternativa é estancar a sangria econômica. Então, quer dizer, hoje eu coloquei, inclusive no folheto que eu fiz, explicando por que a intervenção não tem nada a ver quer dizer, com a ditadura, a intervenção não tem nada a ver com o regime militar. Então, lá eu escrevi, a cada 24 horas, a economia brasileira perde 24 bilhões de reais. Eles agora estão tirando água do volume morto. O paulistano lá está achando que está recebendo água, só que ele está recebendo água química. Porque a Sabesp não tem dinheiro para tratar água. E ninguém tem dinheiro para tratar água. Então, quer dizer, nós não temos aqui no país um critério, tá certo? E nem dinheiro para tratar água. O nosso problema é econômico. Por quê? Se gastou dinheiro demais em tudo aquilo que destruía. Agora não tem dinheiro. Quem achar que tem dinheiro, pode procurar. E dentro de 3 meses vai ter mesmo. Por quê? A indústria vai parar, o comércio vai parar. Nós estamos com escassez de água no Sudeste, né? E a gente nota, tem acompanhado o noticiário, que o Acre, por exemplo, estão tendo inundações, Rondônia, muitas inundações. Seria possível transferir aquela água para cá ou é inviável? O custo? O problema é custo. Você pode fazer quer dizer, um aguaduto do Madonna para cá. Mas como é que você vai aguar a lavoura com esse aguaduto? Como é que você vai reduzir a temperatura se não tiver árvore? Porque cada vez vai ficar mais calor. Todo mundo está falando de água. O calor vai ficar insuportável. Ele já está insuportável. Então, quer dizer, o problema não está na água. A água é um ingrediente, nós podemos até contornar. Mas falar, por exemplo, eles não estão conseguindo tratar essa água desse volume morto. É uma incoerência. Nós precisamos de coerência. A base de qualquer negócio, a base de um país, chama coerência. Ilusão tem que acabar. Os rios estão secando aqui. Como o Paraíba do Sul está secando lá em São Paulo. Por que eles estão secando? Porque não tem manancial. Veja, a região de Minas Gerais, 60% está desertificada. Aqui, veja, não cai fora. Porque aqui você olha, por exemplo, tudo aqui é cana, pasto, eucalipto, cana, pasto, eucalipto. É uma coisa, cadê os mananciais? Vai secar. Professor, não tem. Pois não. A ação de São Francisco na Serra da Canastra, né? Isso. Qual seria o meio correto, nós, como ligado à nossa tecnologia, plantar água na serra, como é que funciona isso? Olha, tem uma coisa, no norte de Minas, a única coisa que pode salvar o norte de Minas, quer dizer, é a proteção incondicional às veredas. Como fazer lá? Veja, é uma coisa, quer dizer, é tirar o pasto, tirar o gado, ver uma coisa que tiver tudo em volta e deixar aquilo reflorestar novamente. Porque ainda vamos ter uma quantidade de chuva que dá para fazer isso. Se esperar até o fim dessa década, não tem mais. Por exemplo, eu estive na Alemanha 3 anos atrás. Né? Quer dizer, por que nós não podemos copiar, né, o modo alemão, tá certo, de produzir leite? Eles têm um galpão, é jogado lá dentro, como se faz aqui com as galinhas, tá certo? Aí deixam lá mais uma areazinha para ela ir lá e tomar sol e voltar. Tá certo? Não tem pasto. Por exemplo, você vê que toda a área, quer dizer, dentro da cidade, todo o terreno, plantado. Né? Quer dizer, não. O senhor não acha que hidrelétrica é uma forma direta de desmatamento? Veja, a hidrelétrica eu escrevo desde 1980 que é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por quê? Porque a represa mata tudo. Ela mata a flora, a fauna,
uma coisa, quer dizer, menos terra, quer dizer, e produz durante quase, por exemplo, até hoje, continua produzindo depois de 50 anos, quer dizer, o metano, que agride a camada de ozônio. É difícil. Tá certo? É onde eu falo, as pessoas não têm informação. Os órgãos de divulgação não divulgam isso. Quer dizer, um religioso, né, transmitiu ao interlocutor o seguinte: Deus perdoa sempre. Os humanos, às vezes. A natureza, nunca. Na verdade, tudo se resume ao primitivo. E o primitivo é a base da vida. Quer dizer, e todo mundo usou tecnologia para acabar com o primitivo. Era uma coisa sem respeitar o bom senso, sem respeitar as leis da natureza. Depois fizeram um código florestal que não atende a natureza. Quer dizer, deixar na margem dos rios 15 metros, 20 metros. Quer dizer, isso é absurdo. Porque o rio vive dos mananciais e não de 15 metros de vegetação na sua margem. Então, quer dizer, nós temos que correr e produzir água. Como é que nós vamos produzir água? Sabe, olha, tinha uma nascente ali há 20 anos atrás. Vamos lá e recompomos ela. Na época imperial, Dom Pedro já deu essa missão no Rio de Janeiro. Por quê? Desmataram toda a encosta do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ficou sem água. E ele mandou reflorestar tudo de novo. A minha luta, quer dizer, eu tenho um movimento, Alô Brasil, acorda, para justamente, quer dizer, reunir todo mundo. Num movimento só, num procedimento só. Nós temos que convencer a sociedade. Quem mais destrói árvore no Brasil é o governo. Ninguém supera o governo, quer dizer, e depois ele diz que quer dizer, os órgãos de fiscalização para fiscalizar desmatamento. Como é que é possível isso? Que não pode matar os animais silvestres. Mas o governo, só com essa obra lá em Belo Monte, está acabando com tudo que é animal. Quem faz mal para a natureza é o governo, com o apoio da sociedade. Eu estou numa luta, desde 2008, contra biocombustíveis. O etanol é produzido pela cana. Como já disse antes, tá certo? A cana, quer dizer, é uma erva danina. E a natureza vai impedir que continue produzindo etanol. Mas as cidades que tiver tudo aqui até São Paulo vai ficar sem água. Então, mas o combustível fóssil não agride mais a natureza, não? Veja, o combustível fóssil polui. Mas ele polui porque ninguém de nós vai lá, quer dizer, e exige da Petrobras que o combustível tenha qualidade. Aí eles colocam, ver uma coisa, o álcool na gasolina, tá certo? Para dizer que está poluindo menos. Mas o índice de enxofre que tem no diesel, eles mostraram a evidência disso agora quando fizeram o não sei o que aí, o novo diesel, que eles resolveram financiar, mas cobraram mais caro e ninguém coloca. A Petrobras é inimiga do Brasil. Isso eu escrevi em 2008. Em 2008 eu disse que seria a Petrobras para o país. Quer dizer, que ela ia acabar com o país por falta de chuva. Que enquanto todo mundo estava aí, uma coisa, não, a Petrobras incentiva os biocombustíveis e financia, quer dizer, e acaba com tudo. Então, enquanto está se discutindo aqui, agora, essa parte política da Petrobras, isso é ninharia, isso não é nada. Isso não é valor nem para 88 bilhões. O que é isso para o país? Isso não é nada. Agora, o país todo sem produzir alimento, 1/3 do PIB é gerado pelo agronegócio que está para terminar. Por falta de chuva, por falta de umidade no ar. Faltou umidade no ar, as pragas aumentam, como foi agora a lagarta, que deu uma coisa, está dando o que fazer para todo mundo. Então, quer dizer, o que se gasta hoje com veneno, e cada brasileiro come 5,8 quilos de veneno por ano. Aí começa, o SUS lá não dá conta, porque o câncer é muita coisa, quer dizer, a água de São Paulo vai mandar todo mundo para o SUS. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque o cloro corrói. O cloro, ele vê uma coisa, ele pode ser usado, quer dizer, ainda com alguma segurança, para um tratamento mais leve, mas não pesado como esse lá do volume morto. Não ver uma coisa, quer dizer, agora eles estão falando, quer dizer, que vão pegar água do Tietê para dar para o povo tomar,
É um absurdo, é coisa assim, fantasiosa. Mas tem como? Água do Tietê, Tem. potável? Para quem tem dinheiro. A Sabesp tem dinheiro. O brasileiro vai pagar 10 vezes a conta de água, está pagando hoje? A Sabesp está falida. Não tem. O problema é o seguinte, ou você tem chuva, tem nascente, ou você não tem dinheiro. Então o nosso problema é econômico. Tá. No Brasil, tudo que é sustentabilidade é enganoso. Não existe uma empresa que tenha comportamento sustentável. Uma. Eu não tenho ilusão. O que houve agora é a desestabilização do clima no Brasil. Então, vai chover demais na Amazônia, vai chover demais no Sul, vai secar o Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Agora, a Amazônia vai passar a mandar bomba d'água para cá. Porque tem um tal, que agora eles colocaram o nome, né? Isso sempre existiu, mas quando existia vegetação aqui, a vegetação umidificava o ar e esse ar formava nuvens na camada mais baixa. E também dissolvia a camada mais alta devagarzinho. Agora não. Vem esse rio aéreo da Amazônia e despeja aqui de uma vez. Então, nós não vamos ter só problema passivo. Nós vamos ter problema com a tempestade também. Tá certo? Agora, se acreditarem, tá certo? Eu não sou contra nada. Eu nunca tenho razão no que eu falo. Tudo que eu falei para vocês aqui é com relação ao estudo. Não tem nada que eu possa dizer, eu tenho a razão, ou então vai acontecer isso. Não. Primeiro, eu não sou apocalíptico. Segundo, não sou pessimista e nem otimista. Terceiro, eu não penso. Eu estudo. Tá certo? E ver uma coisa, quem pensa, imagina. Eu não imagino nada. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, e terminando ele, nós podemos ver uma coisa, aí você, a sua pergunta vai estar mais respondida. Pode ser?